Então, pessoal, vamos lá para nosso último vídeo do capítulo. Vamos falar de como é que foi a industrialização na ditadura militar, né? Ditadura militar brasileira que, como todo mundo sabe, durou 21 anos, entre 1964 e 1985, né? E durante a ditadura militar, a nossa industrialização ela teve basicamente dois momentos, né? Um momento que vai ser chamado de milagre econômico, entre 1968 até 1973, tá certo? Que vai ter como principais características aí, primeiro, uma base no chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai ser criado, esse plano ele vai ser criado justamente para definir quais vão ser as estratégias econômicas que vão ser adotadas, inclusive para a indústria nacional. Nesse plano de desenvolvimento, vai estar contemplados incentivos fiscais que vão ser dados para as empresas, principalmente para as empresas multinacionais, as empresas que vêm do exterior. Então vai haver aí uma reafirmação daquilo que já vinha sendo feito com o JK, que é a facilitar a chegada de empresas multinacionais no Brasil. A ideia era tentar continuar impulsionando o crescimento industrial brasileiro a partir de investimentos externos, investimentos estrangeiros, como eu coloco aí para vocês no item de número 3, como uma das principais características do milagre. É por conta disso que o milagre ele vai acabar sendo muito efêmero, né? Vai acabar sendo um período curto, vai acontecer por um período muito curto, porque ele vai depender muito de capitais estrangeiros, ele vai depender das multinacionais quererem investir no Brasil, estarem dispostas a investir no Brasil. O Estado brasileiro vai continuar com a ideia de investimento em infraestrutura. Um grande símbolo dessa primeira fase do chamado milagre vai ser o início da construção da Transamazônica. A rodovia Transamazônica começa a ser construída exatamente aí. Então, a ideia é o país continuar sendo responsável pelos investimentos em infraestrutura, oferecendo incentivos fiscais para as indústrias estrangeiras virem se instalar no Brasil, e, a partir daí, dar continuidade ao modelo nacional desenvolvimentista. Tudo bem? A ideia era justamente manter aquilo que havia sido iniciado lá no governo JK em termos de estratégia para o chamado desenvolvimento, que, como eu já disse, na época era totalmente associado à ideia de indústria, à ideia de ter indústrias e de ter produção industrial. Tudo bem? Bom, como o milagre econômico vai acabar sendo muito efêmero, como eu citei, ou seja, ele vai durar pouco, ele vai durar aí de 5, 6 anos no máximo, e a gente vai ter durante esse período indicadores, tá certo? Econômicos muito bons, principalmente o PIB vai ser o que vai chamar muito a atenção. Eu já vou mostrar para vocês. O PIB brasileiro cresce bastante durante esse período de 1968 a 1973. Esse período ele vai acabar se esgotando por uma série de razões: a crise do modelo fordista, o choque internacional do petróleo. Então vai haver algumas razões que vão levar o esgotamento do chamado período do milagre, e aí o governo vai lançar um outro Plano Nacional de Desenvolvimento, o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, okay? Que vai ser a principal característica aí da segunda fase da industrialização na ditadura militar, que vai ficar conhecida como marcha forçada. E por que marcha forçada? Porque é o Estado que está empurrando agora o desenvolvimento do país, a industrialização do país. Por quê? Porque vai diminuir muito o investimento estrangeiro. Tá certo? Então, esse segundo plano nacional de desenvolvimento ele vai contemplar um aumento da dependência do investimento público. Perceba que a diferença desse segundo PND para o primeiro é que exatamente nesse momento agora há um aumento da dependência do investimento público, uma vez que se constata que as grandes multinacionais estrangeiras, os investimentos privados, eles não estão chegando mais como
né, há alguns anos atrás. Então, para continuar promovendo o crescimento, para evitar que o Brasil, aí que os indicadores comecem a cair, os indicadores econômicos, nesse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento vai ser contemplado aí o aumento do investimento público, sobretudo, como eu disse, em infraestrutura, tá certo? Vai crescer muito, aí é um efeito colateral dessa política, porque, como é o Estado que vai ser o principal agente investidor, vai crescer muito o nível de endividamento externo. Tá, do Brasil, a dívida externa brasileira começa a crescer muito. Tá? O custo da manutenção desse modelo nacional desenvolvimentista vai ser exatamente o crescimento do endividamento externo, tá certo? Então, só para reforçar com vocês, a gente vai ter na ditadura militar dois momentos-chave do nosso processo de industrialização. O primeiro deles, o chamado milagre, em que vai ter uma grande dependência de investimentos estrangeiros, porém com uma facilitação muito grande do Estado brasileiro, oferecendo para essas indústrias as melhores condições para elas virem para cá. O Estado ele vai oferecer investimentos em infraestrutura, ele vai concentrar os seus investimentos nisso, tá certo? Enquanto que durante a marcha forçada, tá, como o investimento estrangeiro começa a diminuir muito, começa a não chegar mais, vai aumentar a dependência do investimento público e por conta disso vai aumentar o nosso endividamento. Esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento ele vai ser um grande desafio para ser implantado, justamente porque ele não conta mais, não conta tanto com os capitais estrangeiros, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês alguns indicadores, tá? Então, olha só. Primeiro, se liga, tá circulado aqui nesse ovo vermelho, aqui, ó, de 1968 até 1973, olha só o PIB nacional. Ele cresce 10% em 68, 10 em 69, ele cresce a 10% durante 3 anos seguidos. Depois vai para 11%, 12% e chega no seu auge em 1973, tá? Em que ele cresce 14%. Tá? De 1974 para frente, ele já começa a cair, ok? Um outro indicador importante que eu queria mostrar para vocês, então, ó, esse indicador em vermelho aqui, ele mostra o crescimento do PIB no período do milagre. Esse ovo azul aqui, azulado, ele vai mostrar o crescimento do nosso endividamento, olha, da nossa dívida externa. Ela pula aqui, ó, nesses anos em que ele está mostrando, de 12,6 bilhões de dólares para 21 bilhões de dólares. Em apenas 2 anos, a dívida externa praticamente dobra. Tá? E isso vai continuar a acontecer ao longo aí do finalzinho da década de 1970. Tá? Então, como eu falei, o efeito colateral dessa política da marcha forçada, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, vai ser o crescimento do endividamento externo. Um dado que chama muito a atenção é esse aqui, ó. 23,5% do PIB nacional eram destinados para obras de infraestrutura, tá certo? Então, além da Transamazônica, que eu já citei, teve a Ponte Rio-Niterói, teve a construção da hidrelétrica de Itaipu, que é inaugurada em 1985, mas a construção começa na década de 70, vai haver a construção das usinas nucleares, a Angra 1 vai ser a primeira a ser inaugurada, vai ter o programa Proálcool, que vai ser um programa de incentivo e estímulo à produção de etanol, que a gente hoje usa, né? Então, boa parte dessa grana vai ser destinada para obras de infraestrutura, né? E muita gente que pergunta se isso foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Olha, eu vou fazer a comparação com outras ditaduras aqui latino-americanas, mais especificamente a ditadura argentina. Pelo menos na ditadura brasileira, a grana foi aplicada em obras de infraestrutura. Se o tanto que elas eram necessárias ou não, aí já é uma outra discussão. Na ditadura argentina, o dinheiro foi usado para comprar porta-aviões e financiar a Guerra das Malvinas, por exemplo, né? Ou seja, não serviu para muita coisa, não houve muito legado deixado para a população.
tá certo? Então, chama muito atenção esse valor aqui, porque hoje se investe em infraestrutura algo em torno aí de 2 a 3% do PIB brasileiro apenas, tá? Então a diferença é muito grande, a diferença é enorme em relação ao que acontecia no passado, tá certo? Em termos de investimento público. Tudo bem que os tempos são outros, hoje busca-se muito mais o capital privado, mas ainda assim é um dado que chama atenção e vale a pena ser mostrado. Para a gente finalizar, né, e já deixar a cama mais ou menos arrumada para o nosso próximo capítulo, capítulo 21, eu queria mostrar para vocês aqui, né, uma característica geográfica da industrialização brasileira, que é exatamente a extrema concentração espacial. Ao longo de todo esse período que eu narrei para vocês, as indústrias brasileiras elas se concentraram basicamente em São Paulo. Tá? Então, olha só, 57,2% da produção industrial do país saiu de São Paulo na década de 1970. 15,5% saíam do Rio de Janeiro. E se a gente juntar com Minas Gerais, 7,1%, olha só o que acontece. Quase 80% da produção industrial do Brasil, na década de 1970, vinha do Sudeste, estava concentrado no Sudeste. O que demonstra aqui para vocês claramente, através desses números, como ao longo desse processo de industrialização ela começa concentrada em São Paulo lá atrás, no início do século XX, por causa da economia cafeeira. Continua concentrada durante a era Vargas, durante o governo JK, apesar das tentativas de JK de promover a desconcentração. Na ditadura militar, essa concentração ela se aprofunda e chega a esses níveis que vocês estão vendo aí. Mostrar de novo, 79,8% das nossas indústrias, dá para dizer aí que de cada 100 indústrias do Brasil, 80 estavam no Sudeste, mais especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tudo bem? No nosso próximo vídeo, do capítulo 21, a gente vai começar exatamente com esse slide, porque ele vai tratar da desconcentração espacial da nossa indústria, a partir da década de 80. Vamos entender como é que isso aconteceu também, tá certo? Forte abraço para todo mundo, até lá!